Olá pessoal, bem-vindos à nossa aula de hoje. Vamos começar a parte introdutória do nosso curso de Hadoop. Bem, o primeiro ponto para a gente comentar em relação ao Big Data são os famosos Vs, né? São vários esses Vs, mas eu vou me concentrar em 4 nesse momento, mas pode chegar a 7 ou mais. Primeiro, do que trata Big Data, o próprio nome já diz, né? Big de grande, dados, data, é a grande quantidade de dados que são gerados diariamente por diversos tipos de aplicativo. Se você pegar hoje todos os dados do mundo, você teria mais ou menos 40 zettabytes de informação que são gerados por diversos tipos de fonte. Tá? Mídia social, dados estruturados, internet das coisas, dentre muitas outras, telefonia. E a velocidade com que esses dados chegam é uma coisa absurda, tá? Através da conectividade das pessoas, análise em tempo real, sensores. Então, a velocidade com que esses dados são gerados por diversos tipos de fonte, que nós chamamos de variedade, tá? De mídias sociais, vídeo, streaming. Então, diferentes formas desses dados vêm chegando, uma variedade muito grande, e obviamente, é a função do analista de dados ter a visão do que é realmente dados verdadeiros ou não, que é a famosa incerteza dos dados. Tá? Então, nós temos os famosos 4 Vs do Big Data. Volume, que é a quantidade de dados que são gerados diariamente. A variedade, que são diversas fontes que geram esse tipo de dados, que nós chamamos de dados não estruturados. Tá? E a veracidade, o quanto verdadeiro é aquela informação, se ela diz realmente ser o tipo de informação que chegou. E temos que dividir isso também em 2 categorias. Né? O Big Data inclui 2 categorias, dados não estruturados e dados estruturados. Vamos começar com o conceito de dados estruturados. Dados estruturados são aqueles que já possuem uma estrutura pré-definida, um template, que para o pessoal de banco de dados, sistemas gerenciadores de banco de dados, tratam como tabela, onde você tem linha versus coluna. Você tem um identificador, chave principal, tá? E você tem outra chave que seria a chave secundária, ou chave estrangeira. E os campos na qual eu quero gerenciar. Ou seja, eu crio uma organização dos meus dados. Por exemplo, um dado de um usuário, tá? Carlos, no ID 0123456. Então, identificador, minha chave primária, data de nascimento, CPF, que poderia ser uma chave secundária, uma chave estrangeira, data de nascimento, endereço, bairro, ocupação. Então, eu estou organizando esses dados dessa pessoa numa tabela, de uma forma que eu consigo ter linhas e colunas e organizo esses dados. Então, por isso nós chamamos de dados estruturados. Existem também dados semi-estruturados, que, por exemplo, um arquivo XML, que serve como base para diversos tipos de arquivos de configuração ou métodos de leitura. Um arquivo JSON, tá? É um tipo de dado que nós chamamos semi-estruturado. Existe uma estrutura para a qual você monta aqueles dados para que um aplicativo consiga lá fazer o que nós chamamos de função parser, que é ler aquele conteúdo e capturar a informação necessária. E os dados não estruturados são aqueles que não possuem estrutura nenhuma, tá? Simplesmente são dados brutos. Exemplo, vídeo, voz, arquivo de texto, documento, planilhas. Então, são diversos dados sem nenhuma estrutura pré-definida, tá? Nenhum template. Simplesmente são dados brutos que chegam e que você precisa armazenar em algum lugar. Bem, dentro de uma visão de armazenamento de dados, nós temos os dados que são gerados. Você tem que ter algum método de fazer a ingestão, a inserção desse dado dentro do que nós chamamos de data lake ou lago de dados. Quando chega nesse lago de dados, nós temos a fase de staging. Que fase é essa? É a fase em que eu armazeno os dados em determinado local, eu vou tratar aquele dado, eu vou fazer o processo de mineração, eu vou executar um processo de análise daqueles dados,
Tá? Esse tipo de análise significa o seguinte: eu vou rotular aquela informação ou não? Será que vale a pena manter dados repetidos? Será que eu preciso remover aqueles dados repetidos? Então é todo um processo de entendimento do dado. Esse dado que eu vou trabalhar, ele está alinhado com o modelo de negócio, com a visão de negócio da minha companhia? Depois que eu executo toda essa parte inicial, que é o que é onde mais demora, que é a função do analista de dados, ele entra para o processo de computação, ele vai processar aquela informação. E depois nós vamos gerar um fluxo para esse gerenciamento desse dado. Para onde é que ele vai? Semente que eu vou mandar isso para um banco de dados não estruturados? Ou eu vou mandar isso através de uma ferramenta de Business Analytics para plotar um gráfico na tela do meu CEO? Com isso eu consigo tirar insight. Mas será que essas percepções do mundo que eu estou gerenciando está condizente ou não? Então, a partir daí eu posso gerar, colocar ele para rodar dentro do que nós chamamos de máquina de aprendizado ou machine learning, onde eu vou ter um algoritmo que baseado no tipo de dado que eu vou usar, tá? Baseado numa análise inicial, que tipo de modelo matemático é mais adequado para eu gerar aquela informação. A partir daí eu vou treinar o meu modelo, vou validar aquele dado e eu também posso reinserir ele dentro da estrutura de Big Data. Tá? Só vou retirar os dados que realmente interessam e eu vou fazer uma ingestão novamente. Ou eu posso simplesmente, com a saída desse modelo, validar e colocar isso em produção. Como, por exemplo, colocar o meu modelo matemático dentro de um aplicativo de telefone, tá? Em que você vai alimentar a informação com alguns tipos de dados e ele vai te gerar algum resultado. Ou, por exemplo, eu posso entregar uma API, um conjunto de funções, bibliotecas, que eu vou entregar para uma outra aplicação e que você vai consumir esses recursos. Tá? Esse é um exemplo clássico chamamos de deploy do ambiente de machine learning. Então, basicamente, é esse. Onde é que nós estamos aqui com a Apache Hadoop? Todos eles. O Hadoop, ele se integra em todas essas caixinhas aqui, e nós vamos ver mais adiante como é que nós montamos essa estrutura. Bem, o Apache é um projeto hospedado nesse site, que é o hadoop.apache.org, ele está sob batuta da Fundação Apache, e ali você inclui também outros projetos que estão relacionados a ele. Então, quando a gente monta a estrutura do Hadoop, dificilmente você usa o Hadoop sozinho, você trabalha aliado a várias outras coisas que nós vamos ver aqui no decorrer do curso. Mas quando surgiu o Hadoop? Na verdade, a ideia começou na Google. Em 2003, ela publica o arquivo do Google File System, que é um sistema de arquivo distribuído. A partir daí, ela desenvolve um artigo chamado MapReduce, que na verdade é um framework que permite que você execute funções paralelas, funções matemáticas, chamado Map e Reduce, sobre dados de forma paralelizada. Em 2005, Doug Cutting, ele cria uma versão do MapReduce através de um projeto chamado NUT. Doug Cutting, ele é o famoso pai do Hadoop. Tá? E a ideia do elefantinho é justamente por causa da filha dele, né? Porque ele é o elefantinho, que é da filha dele, e ele entregou o nome de Hadoop em homenagem ao boneco, né? Ao elefantinho amarelo, que ele entregou de presente para a filha dele. A partir de 2006, o Hadoop passou a ser integrante da Fundação Apache. Em 2007, o Yahoo é o maior contribuidor do Hadoop. Hoje ele recebe apoio de diversas empresas do mundo. Tá? Em 2008, o Apache Foundation se torna o
principal mantenedor, é o projeto que mais vai ganhando recurso dentro da estrutura da árvore que o Apache disponibiliza de aplicativos. E a partir de 2011 sai a primeira versão 1.0. Então, se a gente parar para perceber, o Apache não o Hadoop, ele não é um projeto novo, tá? Ele já vem desde 2003, quer dizer, na verdade ele foi cunhado em 2003, mas na prática mesmo, para botar em produção, a partir de 2011. Então ele é um projeto que vem ganhando a cada dia muito mais força. E agora, mais força do que nunca. Tá? Por quê? Porque as empresas estão investindo pesadamente em cima de Big Data Analytics e começam a enxergar que sem isso as coisas não conseguem andar num ambiente extremamente concorrido como é o nosso hoje. Então, como eu falei, né, o Hadoop é um projeto open source, foi totalmente escrito em Java. Ele foi criado para trabalhar com uma quantidade enorme de dados através de paralelismo. Ele trabalha com uma grande variedade de dados, estruturados, não estruturados e semi-estruturados. E foi projetado para trabalhar com hardware de prateleira. Então, os famosos PCs desktop. Máquinas que vão executar duas funções, né? A função de mestre, tá? E os nós que vão processar, que nós chamamos de slaves. E mais na frente nós vamos dividir esses nomes da forma como o Hadoop foi cunhado. Tem uma performance muito grande. Ele utiliza confiabilidade baseada em replicação, você pode ter até 3 réplicas dos seus dados. E ele não foi feito para trabalhar com BI tradicional, onde você tem dados estruturados, faz uma query, ele puxa alguma informação e ele gera um dashboard com gráficos bonitos. Ele não foi feito para esse tipo de coisa. Ele foi feito para trabalhar com dados não estruturados. Na verdade, todos, né? Estruturados, não estruturados e semi-estruturados. Diferente de uma ferramenta de BI, em que utiliza um local chamado Data Warehouse, que é um local onde você tem dados estruturados, faz uma consulta baseada normalmente em visões históricas e gera um dashboard para você entender o passado e como é que você pode agir no futuro. Tá? Quando você trabalha com Big Data, você vai pegar dados crus, como por exemplo, eu quero verificar esse produto novo que eu lancei, a média de quantos cliques estão dando em cima daquele novo produto que eu acabei de lançar. Aliado, relacionado com a propaganda que eu acabei de vincular na televisão. Só que eu quero olhar isso em tempo real e me gerar uma análise para me saber de onde vem esses cliques, se alguém está comprando algum produto, se ele realmente clicou naquilo ali porque ele foi induzido ou não foi induzido. Então são um tipo de informações, gente, que não dá para trabalhar com o passado. Você trabalha com o agora, com o presente, para entender o comportamento do seu consumidor e aí tomar decisões estratégicas. Tá? Então, o Hadoop se divide basicamente em máquinas baratas, PCs tradicionais. Ele se divide basicamente em 2 grupos. Na verdade, é muito mais, né? Basicamente, você tem o Hadoop Core, onde você tem o código Java, você tem as bibliotecas. Depois você tem 2 blocos intermediários. Um, que é o Hadoop Distributed File System, que é um sistema de arquivo distribuído que espalha o dado, cidade de Big Data, entre diversos nós. Isso tem um orquestrador, que é o YARN, que é o negociador de recursos, que é o cara que vai identificar quais os nós estão disponíveis e vai colocar uma tarefa para executar em cada um deles, monitorar essa tarefa, coletar o resultado e entregar para a camada de aplicação que está lá em cima. O YARN, ele permite que vários usuários utilizem de forma simultânea o ambiente. Antigamente isso não existia, não dava para fazer. Você conseguia rodar uma única aplicação, que era o MapReduce, e o cliente ficava dedicado àquilo ali. Hoje não, o YARN ele abstrai o gerenciamento de recursos do gerenciamento das aplicações e permite com que várias aplicações simultaneamente rodem no meu ambiente. E lá na camada de aplicação, nós temos o MapReduce, que é o core,
da execução de jobs do tipo batch. O Spark, que é uma melhoria do Hadoop que permite verificar gravando os dados no HDFS, tá? Ele começa a usar a memória para fazer isso. Você tem o Storm, que é o cara que faz o controle de fluxo em tempo real, e o Hive, que é o banco de dados SQL, que é o famoso Data Warehouse do ambiente do Hadoop. Então, na verdade, a infraestrutura é muito maior do que isso aqui, só que só para ter uma ideia inicial do que devia ser um Hadoop. Obviamente, você construir um Hadoop do zero, gente, é uma tarefa, eu vou dizer, cansativa, é uma tarefa complicada, porque são vários pedaços que vão trabalhar em conjunto e cada um tem uma dependência do outro. Então, eu posso ter um Hadoop de uma versão que não consegue funcionar com Hive, que não consegue trabalhar direito com a versão do Java. Então, para isso, algumas empresas foram criadas e desenvolveram as suas próprias versões empacotadas do Hadoop. Dentre das mais famosas, nós temos a Cloudera, tá? Que acabou de fazer um merge, uma união com a Hortonworks, uma outra grande empresa de desenvolvimento do Apache Hadoop. O interessante é que tanto o Hortonworks quanto a Cloudera disponibilizam uma VM que permite você criar um cluster de Hadoop. Então, eu aconselho, mais na frente nós vamos aprender a trabalhar com uma dessas duas. A tendência que eu use é a Cloudera, porque como a Cloudera acabou de adquirir a Hortonworks, é uma tendência natural que ela incorpore o que tem de melhor da Hortonworks dentro do seu próprio produto, que é o Cloudera Hadoop. Tá? Então, a tendência é que eu foque a gente baixar a VM da Cloudera e a gente aprender a trabalhar com alguns módulos do Hadoop dentro dessa distribuição. Até porque é interessante vocês entenderem que para um ambiente de produção, gente, vocês não vão ficar criando um Hadoop na unha. Tá? Ambiente de produção, ambiente corporativo é uma coisa complexa. E você não vai ficar brincando de ser nerd porque você acha que é o super-homem, né? Desculpa eu colocar esse tipo de coisa, realmente não dá para conceber esse tipo de visão, mas eu vejo muito na comunidade de software livre adotar essa estratégia. Você vai realmente comprar ou adquirir uma solução que pode suportá-lo em todos os momentos da sua empresa. Então, por isso que eu aconselho vocês escolherem a melhor distribuição Hadoop para suportar o negócio da empresa. Dentre outras, nós temos a MapR também, que é uma empresa americana, que oferece a sua própria distribuição de Apache Hadoop. Assim como o HD Insight da própria Microsoft, tá? do ambiente da Azure, que te entrega um ambiente de Hadoop. Você cria o seu ambiente, escolhe o tipo de estrutura que você quer gerenciar e monta isso na nuvem. Não que também a AWS, que a Amazon não tenha, também todas as empresas de nuvem hoje, a IBM, oferece esse tipo de estrutura na nuvem. Então você vai escolher a que melhor se adequa ao seu ambiente. O único problema que eu enxergo de nuvem é que a quantidade de dados que você precisa movimentar de um local para outro não justifica esse tipo de estratégia. Porque imagine eu fazer um processamento de Big Data usando um peta. Olha o tempo que eu vou levar transferindo esses dados que estão locais para uma nuvem. Agora, óbvio que se eu tenho toda uma estrutura montada numa cloud e eu quero capturar aqueles logs da minha estrutura, da minha aplicação que já está na cloud, conversar o meu cluster Hadoop que também está na cloud, tudo fica mais fácil. Agora, eu tenho um ambiente de captura dentro da minha empresa, crio um Hadoop externo, depois tem que movimentar essa quantidade absurda de dados do meu ambiente interno para uma nuvem, fica complicado. Tá? E, como disse, eu preciso de tudo para ontem. Então, cada caso é um caso. Você tem que entender o seu modelo de negócio para entender que tipo de estratégia vocês vão adotar.
Obviamente, são muitas as empresas que a cada dia vão se integrando ao ambiente de Hadoop, né? Então, você sabe que em 2008, 2007, 3 empresazinhas, e a partir de 2008 só foi crescendo, crescendo, crescendo e cada vez mais crescendo. E um pouquinho da história, né? Como eu falei, o Doug Cutting iniciou o projeto NUT, depois ele adicionou o suporte do Distributed File System, do MapReduce, dentro do ambiente. A partir de 2006, o Yahoo contratou, ele virou o chefe da área de Big Data do Yahoo. O New York Times pegou 4 terabytes de imagens sobre nuvem e fez o processamento. Aí você começa a ver, ó, o Facebook lançou o Hive, que é o suporte de SQL para o Hadoop, no nosso Data Warehouse. O Yahoo fez a primeira organização em terabyte em 3,5 minutos sobre 910 nodes, e a tendência é só crescendo, 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 e a Cloudera, obviamente, pegou o pai do Hadoop e contratou. Então, a tendência é que só vai crescendo essa história do Hadoop. E eu coloquei aqui mais um pouquinho. Então, a partir de 2013, já saiu a versão do Hadoop 2.0. E aqui coloquei mais um históricozinho, né? A partir de 2012 em diante, sai a versão 1.0, e aí vai ter cada vez a quantidade de usuários que participam do ambiente só vem aumentando, aumentando, aumentando. E hoje nós estamos na versão 1.311 do Hadoop. Várias funcionalidades foram incorporadas dentro da versão 3 do Hadoop. Tá? Dentre elas, suporte de criptografia, o ORM, que é Write Only Read Many, que é a capacidade de eu bloquear o arquivo, ninguém sobrescrever aquele arquivo, somente ler, a capacidade de eu pegar e distribuir esses dados entre diversos discos na barriga, como se fosse um RAID, que nós chamamos de Erase Code. Mas o problema, gente, é que muitas das aplicações que trabalham em conjunto com o Hadoop acabam não funcionando. Então, por exemplo, eu há pouco tempo estou tomando uma surra danada para colocar o Scoop, que é o cara que vai conversar com o banco de dados, vai pegar um banco de dados, de um banco de dados estruturados, né, de uma tabela, e conseguir colocar dentro do HDFS. Não funcionou nem por um decreto, tá? Porque tem problema de compatibilidade com Java, incompatibilidade com HBase, que é o banco de dados não estruturado baseado em coluna do Hadoop, a própria versão do Hadoop também. Então, isso gera um sério problema de incompatibilidade. E aí que entra essas empresas, né? Eles entendem essas compatibilidades, eles testam e até mesmo modificam o código para que eles suportem as novas versões. Por isso é que eu digo que tentar criar uma distribuição do zero é um negócio extremamente complexo e toma muito tempo. É claro que, no primeiro momento, eu vou fazer com vocês isso. Nós vamos criar o nosso clusterzinho de Hadoop com um nó só, um clusterzinho com no máximo 3 nós, para vocês entenderem como é que funciona esse relacionamento entre esses blocos, entender essa implementação, testar. Tá? Mas, obviamente, quando você for colocar isso em produção, eu aconselho vocês procurarem a Cloudera, a Hortonworks, a MapR, HD Insight ou a IBM e outras empresas que oferecem soluções de Apache Hadoop corporativo. Obviamente, a ideia do Hadoop é trabalhar com computação paralela. Você tem um nó, chamamos de master node, onde você distribui essa tarefa e você entrega para os worknodes ou compute nodes que vai executar esse processamento matemático nesses dados. Obviamente, existem 2 problemas clássicos, né? Primeiro, mover dados é caro. Num ambiente de supercomputadores tradicional, gente, como é que funciona? Você tem um scheduler, que é onde normalmente você está no master node, ele escolhe qual nó ele quer rodar aquela tarefa, e depois aquele dado tem que se movimentar
para aquele nó. Para isso a gente usa o NFS ou um sistema de arquivos paralelizados, como o Lustre ou o SpectraScale. E nós chamamos de Parallel Cluster File System. Então o dado se move para o nó na qual eu quero executar. E mover dados é caro, tá? Tem um custo para isso, tem problema de performance. E, obviamente, mover a computação é mais barato, porque se o dado já está no local onde eu espero que ele esteja, eu simplesmente mando executar aquela tarefa naquele nó. E é assim que funciona o Hadoop. No supercomputador tradicional, como é que funciona? Eu escolho o nó e o dado se movimenta para lá. No Hadoop, não, o dado já está naquele nó. Eu simplesmente vou dizer, execute essa tarefa nesse nó que já tem aquele dado. Então, a tendência é que seja muito mais rápido, porque eu não vou perder tempo de ter que movimentar o dado para sair da sua origem e para chegar no destino, porque na verdade ele já está no destino. Simplesmente diga, execute essa tarefa naquele nó. E é assim que o Hadoop funciona. Tá? Então, por isso que eu disse aqui, que mover a computação para os dados, ou seja, o dado já está posicionado, eu só movo a computação. E, obviamente, eu escrevo aplicações que são totalmente independentes. Na verdade, você particiona o dado, distribui ele entre vários nós, de tal forma que quando eu for executar alguma coisa, ele não interfira em outro nó que está executando alguma outra tarefa. Tá? Então, essa que é a ideia do Apache Hadoop. Mas o Hadoop não significa que é a solução para todas as coisas, né? Então, o Hadoop não é bom para aplicações que necessitam compartilhar estado ou coordenação. Significa o seguinte, gente, como eu desenvolvi muito tempo aplicações para supercomputadores, eu posso dizer isso com maestria. Existe um negócio chamado sincronização de processos. Então, imagine um supercomputador com 5 nós. Eu mando 5 tarefas para executar em cada nó. Só que essas tarefas ficam monitorando se a tarefa dos outros nós já terminaram. Ou o término da execução do 5º nó é o disparo para eu continuar a executar no primeiro nó. Então ele tem que existir uma coordenação entre esses nós e eu tenho que compartilhar o meu estado. Ou seja, terminei, não terminei, posso continuar, não posso continuar. Então, dentro do ambiente de Hadoop, isso é inaceitável. Tá? Você não tem esse tipo de visão. Então, o programador ele tem que ter na cabeça que ele tem que dividir o dado, chamamos de split, e que cada tarefa de execução tem que ser totalmente independente e não tem que ficar monitorando status ou estado de nenhum outro processo e nenhum outro nó. Tá? Obviamente, aplicações de baixa latência, ou seja, que são a quantidade de dados muito pequenos que precisam executar de forma muito rápida, também não são interessantes para trabalhar com a Apache Hadoop. E também um conjunto muito pequeno de dados, não justifica. O Apache ele foi criado, desenvolvido para trabalhar com Big Data, grande quantidade de dados. E entra em contraste, né? Big Data com Small Data não dá certo. Né? Então, trabalhar com um conjunto pequeno de dados não é a função do Apache Hadoop. E, obviamente, ele não foi feito para ser um banco de dados relacional. Tá? Por isso que ele não foi feito para fazer pesquisa de registros de forma individualizada. Então, ele não foi bom, ele não é para ser um banco de dados relacional. Ele não foi criado para ser um data warehouse, por exemplo. E o Hadoop, basicamente, ele se divide em 2 pedaços, né? A parte de computação, que é feito pelo Yarn, que é Yet Another Resource Negotiator, simplesmente um outro negociador de recurso, e o sistema de arquivo distribuído, que é o HDFS, que é onde vai armazenar os nossos dados. Então, o Hadoop se divide basicamente em 2 pedaços. Mas, no fundo, são 3. Você tem o core do Hadoop, né, onde você vai ter as bibliotecas. Mas, numa visão bem macro, são 2 pedaços. É o Yarn mais HDFS, na sua essência. E, obviamente, eu coloco um pouquinho mais. Né? Então, nós já vimos que nós temos o HDFS, nós temos o Yarn, que é o orquestrador,
nós temos o MapReduce, que é o framework desenvolvimento paralelo para rodar dentro do nosso cluster, e as bibliotecas, né, e os executáveis, que é o Hadoop Common. Obviamente, o Hadoop sozinho faz bastante coisa, mas você tem todo um processo de orquestração, coordenação, inserir log, coletor de log e dados não estruturados para dentro dele, ambiente para você fazer troca de dados, pegar dados de um banco de dados SQL e colocar dentro do HDFS e vice-versa, criar um fluxo de relacionamento desde a entrada até a saída, scripting, linguagem de programação, executar machine learning, gerar estruturas estatísticas, fazer perguntas do tipo SQL e criar um armazenamento de dados baseado em coluna. Então, isso é só um exemplo que você cria um ecossistema, e para cada uma dessas funcionalidades você tem um bloco. Então, o Flume faz justamente essa coleção de dados não estruturados, cria um fluxo de dados para que ele seja inserido dentro do Hadoop. É a função do Flume. O Scoop é o cara que permite você se conectar a um banco de dados e mover dados estruturados para um ambiente de dados não estruturado no Data Lake do Hadoop. O Zookeeper é o cara que vai fazer a coordenação entre diversos blocos que fazem uso dessa funcionalidade. Por exemplo, o HBase faz uso do Zookeeper para controlar o seu ambiente distribuído. O USE é um ambiente que cria um fluxo, um workflow entre relacionamento, desde o fluxo de entrada no dado até a execução do job. São ferramentas que fazem ajuda na tomada de decisão. Olha, se o job der esse problema, você faz isso. Se o job não der problema, segue esse fluxo. Então, é a função do OSI, ou do USE, executar esse tipo de estrutura. O Pig é uma linguagem procedural, que nós vamos ver lá na frente, e nós vamos fazer práticas com eles também, tá? Que te ajuda a fazer processamento dentro do Hadoop usando o MapReduce. O Mahout é o cara que faz o trabalho de Machine Learning, tá? Nós também vamos aprender a trabalhar. O R-Connectors, ele faz uma conexão com a linguagem R e você gera estatística com ele. O Hive é o nosso banco de dados estruturados, o nosso Data Warehouse para o Hadoop. O HBase é o banco de dados não estruturados oficial do Hadoop, por isso que o nome é Hadoop Base. Tá? E os dois blocos que fazem parte do Hadoop, que é o YARN, MapReduce, e o sistema de arquivo distribuído. Então, na verdade, existe todo um ecossistema que é capaz de gerenciar o ambiente de Big Data. E você começa a observar que não é só aquilo que eu falei, tem muitos outros. O Avro, o Scribe, Cassandra, a Rama, o Soar, Lucene, Thrift. Então, existem vários outros bloquinhos que também, dependendo, o Impala. Então, existem muitos outros blocos que podem trabalhar, que depende muito do tipo de tarefa que você pretende colocar dentro da sua estrutura. E também existe uma interface gráfica para gerenciar isso tudo, chama-se Ambari, ou Ambari, tá? Que é a interface gráfica que vai permitir você gerenciar e controlar todo o seu cluster. Existe um site que é o Hadoop ecosistema.github.io, onde você tem todos esses bloquinhos e a função de cada um dentro da estrutura do Hadoop, vocês podem consultar. Então, cada bloco depende muito do que você pretende fazer na companhia. Por isso é que eu digo que adquirir uma versão software livre também é bem interessante. Tá? Algumas empresas como a Hortonworks, a distribuição dela é totalmente livre e você só paga o suporte. A Cloudera tem a versão livre, Open Source, e tem a versão corporativa. Então, cada caso é um caso. Por isso que eu aconselho, depois que vocês adquirirem experiência, partir para uma solução corporativa. Novamente, né, você tem várias camadas. Você tem a camada de armazenamento, você tem o HDFS e o HBase,
que eu posso utilizar o HDFS ou não. O MapReduce, que é onde você vai a parte de executar os jobs. O Yarn é o cara que vai gerenciar o recurso e vai lançar o job MapReduce ou outros jobs para executar. A camada que vai permitir o acesso ao dado, tá? Hive, Pig, Mahout, Avro, Scoop. E a camada de gerenciamento desses dados. Use gerenciamento de workflow, Shukawa, monitoramento, Flume, Zookeeper, que são ferramentas que vão te ajudar no gerenciamento de sincronização desses dados. Então, você monta um ecossistema. Então, dentro da estrutura, dividimos entrada, processamento e saída. Então, você tem vários tipos de fonte de dados, mídia social, log, dados de internet das coisas, banco de dados relacionais. E você entra na infraestrutura de processamento de analytics, tá? Onde você tem toda a infraestrutura para atuar dentro do ambiente. E depois os resultados que você pode gerar. Eu posso gerar relatório, eu posso colocar uma determinada saída na web, eu posso entregar isso para um ambiente de business analytics para criar dashboard e muitas outras coisas. Tá? Então o fluxo é basicamente montado dentro dessa estrutura. E por hoje terminamos, tá? Para não ficar cansativo. Na próxima aula vamos falar um pouquinho sobre cada um desses blocos. Muito obrigado e até a próxima aula.